Sem resposta, vou ficar
as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, tua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está fazendo. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, está sofrendo, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, 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 Aleluia! O salmista, no Salmo 150, ele declara: todo ser que respira, louve ao Senhor. O louvor fica bem a cada um de nós, a você que está nos assistindo através desta live. Que as portas se abram, que você possa realmente ver o mover do Senhor na sua vida, conduzindo você, quebrando cadeias, removendo obstáculos, tirando os espinhos e levando você a experimentar tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. Toda sorte de bênçãos, toda sorte de coisas, né, promessas de Deus para a vida de cada um de nós. Paulo declara em Romanos 8 que Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sempre nele, sempre nele. Todas estas sortes de bênçãos são nossa nele. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Então, sempre em Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, né? E eu tenho trabalhado já esta segunda semana, eu tenho falado já há algum tempo sobre o nosso funcionamento. Eu penso
eu sinto e eu faço. Então é importante a gente ter isso muito claro. Todo pensamento nosso gera uma emoção que nos leva a uma ação. É assim que nós funcionamos. Eu entendo que ao longo dos anos, muitas vezes, eu tentei tratar comportamento sem tratar pensamentos, mudança de mente, como Paulo fala em Romanos 12, e sem tratar emoções ruins, negativas. E as Escrituras, elas deixam muito claro: tudo que eu penso, eu sinto. E eu tenho trabalhado a questão das emoções ruins, negativas. Por quê? Porque elas acabam se tornando um limitante do nosso crescimento espiritual. Elas acabam comprometendo o nosso crescimento espiritual. O texto base para isso, você não precisa abrir, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso de número 12. Paulo, quando escreve esta segunda carta aos Coríntios, ele estava bastante preocupado, e ele rasga o seu coração com a preocupação, daquela igreja. Por quê? Porque a igreja em Corinto era uma igreja muito infantil, ela não crescia espiritualmente. E Paulo, começa a exortar esta igreja, e neste capítulo 6, no verso 10, ele fala que o grande responsável pela falta de crescimento desta igreja era justamente os afetos limitantes, as emoções, que acabavam sendo um impedimento, que acabavam comprometendo o crescimento espiritual daquela igreja. Então, nós precisamos entender isto, e eu comecei a trabalhar. Domingo passado, eu falei da primeira emoção que aparece nas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 10, você também não precisa abrir, ali aparece a primeira emoção nas Escrituras, quando no capítulo 3, Adão desobedece à ordem de Deus, e ele acaba comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, junto com a sua esposa. E o que aconteceu? Adão pecou, e quando Adão pecou, Deus se afastou dele. Por quê? Isaías 59 diz que Deus ele não pode contemplar pecado, iniquidade. Então, que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, no versículo de número 10, Adão diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua voz no jardim, e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Então, Deus, ele criou o homem, criou o ser humano, Adão e Eva, seres relacionais. Deus vinha e se relacionava com eles todos os dias na viração da tarde. Mas quando Adão pecou, Deus se afastou. Adão se sentiu só. A ausência da paternidade, a ausência do pai, produziu em Adão medo. Então, esta não aceitação, abriu as portas para que o medo entrasse na vida de Adão. Então, esta necessidade de aceitação, ela é a base para todos os nossos problemas emocionais. E domingo passado eu falei sobre o medo. Agora, se o medo é uma emoção que compromete o nosso crescimento, e toda emoção surge de um pensamento, qual pensamento produziu o medo? Produz o medo justamente a solidão. Adão se sentiu só quando Deus se afastou. Então a solidão
Você se ver só numa situação, numa dificuldade, em alguma luta, em algum momento, abre porta para que o medo entre. E o medo acaba comprometendo o nosso crescimento. Então, a primeira emoção limitante que compromete o nosso crescimento espiritual, então, é o medo. E o pensamento que traz, que faz surgir esta emoção é a solidão, é se sentir só. Qualquer pensamento, em qualquer situação, se você pensar que está só naquela situação, o medo entra. A ausência da paternidade produz isto. Eu usei o exemplo de um filho que acorda de noite, de madrugada, com medo e vem para o quarto da mãe, do pai. E o pai e a mãe acabam acolhendo o filho assustado, ele deita na cama, 2 minutos ele está dormindo tranquilamente. Por quê? A presença do pai afasta o medo. Amém, queridos? Agora, da mesma maneira, como esta necessidade de aceitação produziu o medo, ela também produziu uma segunda emoção que é muito danosa e que nós vamos trabalhar hoje. Eu queria que você viesse para Gênesis, agora no capítulo de número 4. Eu quero ler a partir do verso 1 até o verso 7. Gênesis 4, como nós sempre fazemos, nós vamos estudar uma segunda emoção, e para entender esta segunda emoção, nós precisamos vir para a primeira menção, a primeira vez que ela é mencionada nas Escrituras, e ela está no versículo de número 6. Mas o texto diz assim: E Adão conheceu Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, o irmão dele. E Abel era um guardador de ovelha, mas Caim era cultivador da terra. No passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e a sua oferta, mas por Caim e a sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor chama a Caim e lhe diz: Por que estás irado? Por que o teu semblante está caído? Se tu fizeres o bem, não serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e cabe a você dominá-lo. Então nós vemos aqui a segunda emoção que produz dano, que ela acaba comprometendo o nosso crescimento espiritual, que é justamente a irritação, a ira, E de onde vem, O que produz, na realidade? De onde vem esta irritação? De onde surgiu? E o texto ele é muito claro, da não aceitação da oferta de Caim. Para a gente poder se situar e entender bem, o que Caim fez? Ele trouxe uma oferta daquilo que ele produziu, daquilo que ele fez. Isto fala de justiça própria, fala do homem se esforçando para alcançar a aceitação de Deus. Enquanto que Abel trouxe das primícias, quer dizer, ele escolheu o melhor do seu rebanho, lá uma ovelhinha, um cordeirinho, sacrificou, derramou o sangue e ofereceu da melhor gordura ao Senhor. Então, por quê?
aí está a razão porque o Senhor não aceitou o sacrifício de Caim, a oferta de Caim, né? Porque isso fala de justiça própria. Deus não aceita a nossa justiça própria. Agora, Abel, ele fez o que era certo. Por quê? Quando Adão pecou lá no princípio, o que ele fez? Ele percebeu a sua nudez, o seu pecado, e o texto diz que ele coseu um avental de folha de figueira para esconder a sua nudez, o seu pecado. Isso fala de justiça própria, do homem tentando fazer para ser aceito por Deus. E Deus não aceita, Ele não pode contemplar o pecado. Ele só pode aceitar o homem mediante o derramamento de sangue. E o que ele fez? Ele tira estas vestes, este avental que Adão fez para ele e para a esposa, ele sacrifica um animal, derrama sangue inocente, e com a pele deste animal, então ele cobre Adão e Eva, a nudez dos dois. Então, tanto Caim como Abel sabiam que Deus só podia aceitar o homem, né, através do sangue derramado, né, que é um símbolo do próprio sangue de Cristo. Então, Abel, ele fez da maneira correta, Caim não. Caim, ele quis oferecer o fruto do seu trabalho, do seu esforço. Deus não aceita isto. Deus não quer, não aceita justiça própria. Então, esta é a razão. Então, o que aconteceu com Caim? A não aceitação de Deus gerou em Caim insatisfação. E a insatisfação leva à ira, à irritação. A irritação. Então, qual o pensamento que leva à irritação? Pensamentos de insatisfação. Há alguma semelhança, muitas vezes, com práticas nossas? Claro que sim. Quantas e quantas vezes nós tentamos fazer por merecer, pelo nosso esforço, nos tornarmos aceitáveis a Deus. E Ele não aceita sacrifício humano, esforço humano, justiça própria. Então, esta é a razão da não aceitação da oferta de Caim, né? Agora é interessante quando nós olhamos também para esse contexto da família de Adão, né? Quando a gente começa a trabalhar essa questão das emoções, o como ela compromete o nosso crescimento. Então, o pecado de Adão, a não aceitação, né? Isto gerou o quê? Medo. Quando o homem se viu só, entrou o medo. Quando nós nos sentimos só em uma determinada situação, entra o medo. Então, Adão teve medo, ele se sentiu só e entrou o medo. Caim, né, com a sua insatisfação, né, todo pensamento de medo acaba gerando irritação, né? Adão teve medo, o filho desenvolveu este medo do pai, produziu irritação. Então, nós entendemos que pais medrosos podem produzir filhos irritados. Então, nós precisamos ter isso muito claro, né? Eu não sei
De repente você, pai, já teve alguma experiência assim, por exemplo, de você perder o seu filho no meio de uma multidão, em algum evento, né? Eu me lembro de uma vez que eu perdi o Rafael era pequenininho, devia ter uns 4 aninhos, e a gente estava em Camboriú, e ele estava ali, a gente deitado na areia ali, eu e a Cris, e ele na nossa frente, brincando na areia, e a gente de olho nele, e já tinha conversado com ele, você não pode sair daqui, ponto. E a gente ali, de repente, uma vacilada, o Rafael sumiu. Pensamentos da possibilidade de uma catástrofe, dele ter saído, entrado na água e se afogado, dele ter desaparecido, de alguém ter roubado ele, né? Pensamentos da possibilidade de algo ruim assim, gerou num primeiro momento medo em nós. E aí a gente saiu cada um para um lado procurando o Rafael, e procura, e depois de eu andar um bom bocado, eu achei ele andando na beirada da praia. Aí eu fui, trouxe ele, só que num segundo momento aquele medo se tornou em irritação, vontade de esganar ele, porque que ele tinha saído, né, desobedecido. Então, o medo pode produzir irritação. Então, nós vimos aqui 2 pensamentos que podem produzir irritação: a insatisfação, a não aceitação produz a irritação, e o medo também pode produzir irritação. Mas tem mais coisas. Outro pensamento que produz a irritação, eu queria que você abrisse comigo Romanos, capítulo de número 4. Romanos 4:15. Paulo diz assim: porque a lei suscita a ira. Porque a lei suscita a ira. Pessoas muito legalistas, pessoas muito moralistas, têm facilidade, né, de produzirem irritação, né? Então, nós precisamos entender que toda pessoa que é legalista demais, moralista demais, ela tem facilidade, né, de produzir irritação. E muitas vezes eles cobram isso, a própria irritação já é um indicativo de que aquilo não foi trabalhado na vida da pessoa, né? Que ela precisa ser trabalhada naquilo, mas ela acaba cobrando das outras pessoas. Eu vejo muito disso, eu via muito disso em mim, no trânsito, né? Eu não sei como cada um de vocês é no trânsito, mas eu procuro fazer tudo dentro daquilo que a lei diz. Andar na mão certa, sinalizar para mudar de faixa, sinalizar para entrar numa outra rua, andar dentro da velocidade, enfim. E eu quero que as pessoas ajam da mesma maneira, façam da mesma maneira, né? E isto me irritava muito, né? Pessoas que estão na pista da esquerda, entra para a direita, te fecha sem sinalizar, ou dobra numa esquina, umas coisas loucas, pelo menos
A minha experiência aqui em Maringá tem sido assim, era também em Londrina, mas enfim, né? É algo que Deus tem trabalhado comigo, tratado comigo, mas ao mesmo tempo eu exijo que as outras pessoas, né, ajam da mesma maneira, né? Então, é preciso cuidado, né? Quando a gente é muito legalista, muito moralista, gosta das coisas muito certinhas, a gente precisa tomar cuidado. Primeiro sinal, nós podemos desenvolver, produzir irritação, justamente porque a gente quer as coisas de acordo com o que as normas dizem, que a lei diz, né? E quando a gente quer muito assim, né? A gente precisa ser trabalhado por Deus, e mesmo assim, mesmo sendo trabalhado, a gente exige muito das outras pessoas. Então, todo pensamento legalista também pode produzir irritação. Se você é legalista, se você é muito moralista, você fica irritado com muita facilidade, né? Outro pensamento que pode produzir irritação, venha comigo para Eclesiastes, capítulo de número 16. Eclesiastes 7, 16. Olha o que o texto diz. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente muito sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Embora a palavra ira não apareça aqui, as pessoas, né, que elas procuram ser extremamente corretas, as pessoas que são muito exigentes, elas também se irritam com facilidade, né? Pessoas exigentes demais, que exigem demais, né? Por isso que Eclesiastes deixa muito claro, né? Não sejas demasiadamente, né, justo, nem demasiadamente sábio demais. A gente sabe que todo extremo não é bom. Então, toda pessoa exigente demais, ela se irrita também com muita facilidade e exige muito das outras pessoas e acaba produzindo também irritação nas outras pessoas. Então, olhe quantos pensamentos podem produzir irritação. Outro pensamento que produz irritação: injustiça. A grande maioria de nós, se não todos nós, vieram de lares, de famílias, em que em algum momento acabou sofrendo injustiça ou sendo injustiçada pelos seus pais, ou pelo pai, ou pela mãe. E embora, como pais, né, muitas vezes a gente costuma dizer, declarar que quando nós temos mais de um filho, nós tratamos de maneira iguais, nem sempre isto acontece. Então, provavelmente, todos nós já sofreu dentro de casa algum tipo de injustiça. E essa injustiça produz ira nos nossos filhos. Eu consigo às vezes perceber entre irmãos, né, muitas vezes nem a predileção do pai ou da mãe ou dos pais. Não vejo preferência, mas muitas vezes um ou outro se sente preterido em função do outro.
E isto acaba ele acaba se sentindo injustiçado. E a injustiça também, pensamentos de injustiça também levam à irritação. Então, vejam quantas coisas, né, podem nos levar à irritação, à ira. E aí o que acontece? Nós explodimos e depois que a gente explode, aí vem uma série de danos e consequências. Então, é importante a gente entender que pensamentos de insatisfação produzem irritação. É importante a gente entender que o medo pode produzir irritação. Aliás, quando eu disse que pais medrosos podem produzir filhos irritados, a gente entende que a base para a criação dos filhos se chama aceitação. Vou repetir. A nossa necessidade de aceitação é a responsável pela maioria dos nossos problemas emocionais. Todo mundo quer ser aceito. Todos nós temos esta necessidade. E quando não somos, e quando as nossas expectativas não são correspondidas, ou quando as coisas não acontecem desta maneira, nós acabamos irritados, nos tornamos insatisfeitos e a insatisfação produz irritação, né? Então, é assim com a insatisfação, é assim com o medo, é assim com o legalismo, é assim quando nós somos exigentes demais. O próprio Paulo, em Efésios 6:4, né, ele diz que nós não podemos tratar os nossos filhos de modo que eles fiquem irritados. Como? De que maneira os pais acabam irritando ou levando seus filhos à irritação? Normalmente, quando eles exigem dos filhos aquilo que eles não podem fazer. Então, é importante nós entendermos isso e entender que a base para nós criarmos bem os nossos filhos, pelo menos filhos melhores resolvidos, né, na sua caminhada, na sua existência, se chama aceitação. Amém, queridos? Nós vimos, quando nós tratamos da primeira emoção, o antídoto. Então, o pensamento que gera o medo é a solidão, se sentir só. E o antídoto para o medo, em 1 João 4,18, fala que no amor não existe medo, que antes que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, qual o antídoto do medo? Né? É pensar aquela situação e aquela circunstância e colocar Deus naquilo. E colocar o amor de Deus naquela situação. Por quê? Porque quando o Pai entra, Deus Pai entra, o medo sai. Quando o amor perfeito de Deus entra, o medo também sai. Então, o antídoto para o medo é o perfeito amor de Deus. É a presença de Deus. O medo sai. Agora, a irritação, ela precisa também ser tratada. A irritação precisa ser tratada. No próprio texto que a gente viu de Caim, quando Deus chama Caim, porque Caim estava irado, né? Deus fala para ele: olha, se você agir bem, você não vai ser aceito.
Claro que vai. Agora, se você agir mal, o pecado jaz na tua porta. Cabe a você dominá-lo. Algumas versões falam, e você tem o poder para governar sobre isso. Então, nós precisamos trabalhar esta questão da irritação, né? Por quê? Porque se nós não trabalharmos, isto vai se tornar crônico na nossa vida. Nós vamos desenvolver um comportamento de irritação constante. Então, nós precisamos trabalhar, né? E existem algumas práticas, eu quero compartilhar alguns textos que vão nos ajudar. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago diz assim, que todo homem, né? Não sei se você achou, Tiago 1, 19 e 20. Ele diz assim, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para citar. Então, né, nós podemos trabalhar essa questão. Então, o conselho de Tiago eu preciso ser rápido para ouvir. Agora, para falar, é bom eu esperar um pouco, porque muitas vezes a gente fala o que não deve, o que não precisa, né? E a gente costuma dizer que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Então, Tiago, né, está nos orientando. Nós precisamos ser rápido para ouvir, mas tardio para falar. E mais tardio ainda para nos irar. Outro conselho abra comigo, Provérbios 15. Olha o que Salomão nos ensina. Provérbios 15, 1. A resposta suave e branda, o que faz? Afasta a ira. Mas a palavra dura, grave, ela atiça a raiva, suscita a ira. Olha o quanto é importante isto. Isto é uma prática para nós, um ensino prático, né? Você está diante, de repente, de alguém que está irado, num momento de explosão, né? O que você deve fazer? Respirar, né, bem fundo e responder de maneira branda, suave, né? Por quê? Porque a palavra dura, grave, ela vai suscitar ainda mais ira, vai produzir mais irritação. Então, como que eu devo agir diante de uma explosão de irritação? Com calma, com tranquilidade, responder de maneira suave, mesmo porque há 2 emoções que nos contaminam. A palavra deixa muito clara. A amargura é uma delas. Hebreus 12, 15 fala que a raiz de amargura, ela contamina. Ela só não contamina a gente, mas as pessoas à nossa volta. Então, é uma emoção que tem o poder de nos contaminar.
E a segunda emoção das Escrituras, que tem poder de nos contaminar, é a irritação, é a ira. Por isso, por isso que Provérbios fala, diante de uma explosão de ira, responda de maneira suave, demore para falar e muito mais para se irar. Quer ver que interessante? Provérbios 22. Olha o conselho de Salomão para nós. Não faças amizades com um homem raivoso, nem ande com um homem furioso, para que não aprendas os seus caminhos e consiga um laço para a tua alma. 24. Nesta minha versão fala, não faça amizade com um homem raivoso, e nem ande com um homem irado, furioso, para que não aprendas os seus caminhos. Então, a irritação, ela tem o poder de nos contaminar. Há uma tendência diante de uma explosão de ira, da gente querer responder na mesma medida, ou talvez numa medida maior ainda. Não sei se vocês já perceberam, duas pessoas iradas discutindo, brigando, ou se até mesmo você já contendeu com alguém, um fala numa altura, o outro quer falar mais alto, um fala uma palavra dura, o outro quer falar uma mais dura ainda. Então, a orientação da palavra é que eu preciso ser rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para me irar. Eu preciso entender que eu posso, diante de uma explosão de ira, responder de maneira branda, suave, porque a resposta branda acaba com a ira. Então, é algo muito comum. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com estes pensamentos. Toda emoção vem de um pensamento. Então, pensamento de solidão pode produzir medo. Pensamentos de insatisfação podem produzir irritação. Pensamentos de coisas, de catástrofe, de situações que trazem medo, também podem produzir, num segundo momento, irritação. Legalismo, moralismo, pode produzir irritação. Exigências muito grandes podem produzir irritação. Injustiça, pensamentos de injustiça podem produzir irritação. Então, eu creio que nesta noite nós podemos aprender de onde vem a irritação, de onde vem a ira, que tipo de pensamento produz estas emoções, para que nós possamos tratar estas situações, resolver estas situações, E os textos bíblicos deixam isso muito claro, que nós temos a capacidade e a condição de tratar todos estes pensamentos que geram todos estes tipos de irritação. Então eu queria orar, porque a grande maioria de nós se irrita com muita facilidade e muitas vezes não conseguem entender a razão.
De onde veio? Por quê? Agora nós entendemos que tudo começa com um pensamento que gera uma emoção ruim, e essas emoções ruins, pelo menos o medo e a irritação, né, elas são impedimentos, elas comprometem o nosso crescimento e o nosso avanço. Então, eu queria orar, queria convidar você a fechar os seus olhos, Pai, diante da exposição da Tua palavra. Fica tão claro, Senhor, que o medo, ele pode produzir irritação, que a insatisfação, pensamentos de insatisfação produzem irritação, que o legalismo, que as exigências, que as cobranças exageradas, que as injustiças, pensamentos de injustiça produzem irritação. Então nós podemos trabalhar. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a mudar a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente. Muitas vezes não permitir que pensamentos de insatisfação, legalistas, de exigências, pensamentos de injustiças, pensamentos de medos venham produzir esta irritação. Então, nos ajuda. Eu quero te louvar, Pai, porque para todas estas emoções existe um antídoto na Tua palavra. Então, que nós possamos, conhecendo a origem destas emoções, diante do medo e diante da irritação, nós possamos, pelo poder do Espírito Santo, diante da graça que o Senhor Jesus nos concede, trabalhar de maneira que isto seja equilibrado dentro de cada um de nós, e nós possamos continuar crescendo, avançando, prosperando em tudo aquilo que Deus tem proposto para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer. Deus te abençoe, uma semana de vitória em Cristo Jesus. E até o nosso próximo encontro. Amém. Um abraço.